salve nação tricolor. Bom, pessoal, falar aí um pouco sobre algumas questões, né? Vamos falar sobre a pressão do Zubeldia, que deu uma melhorada, né? Agora, com essas duas vitórias seguidas, né? Contra o Santos e contra o Libertad, né? Do Paraguai. Vamos falar um pouco sobre Enzo versus, né? O Wendel, né? Como que o Zubeldia tá lidando com essa questão, né? Dos dois laterais, né? Vamos falar também um pouco do Bobadilla, né? O Bobadilla o Zubeldia tá ensaiando uma recuperação do jogador, né? Vamos falar aí um pouco também dessa questão do Luciano, né, como falso 9, né, e como entraria, né, como entraria contra o Ceará, né. Acho que junto com a questão do Luciano a gente fala um pouco aí do Ceará, né, Ceará e São Paulo. Mas antes disso, deixa seu like, comenta aí no vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Vamos pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar aí um pouco dessa pressão, né? Do Zubeldia, né? Zubeldia que muitas vezes ficou por um fio, né? De ser demitido, né? Inclusive, a torcida independente tinha falado que pra diretoria, né? Pô, meu, se vocês vão demitir o cara, não joga os caras aos leões, né? Ou vocês demitem o cara ou vocês continuam com o cara, né? E a torcida independente foi bem enfática nisso aí. Depois fez até uma reunião lá, o Baby até falou na live, né? Sobre essa questão, né? E aí, agora que o Zubeldia tem tido uma trégua, né? E tem conseguido aí bons resultados, né? Nesses últimos 2 jogos, né? E aí eu acho que deu uma trégua, né? Mas eu acho que essa pressão vai muito por conta do jogo contra o Sport e do jogo contra o Botafogo, né? Botafogo não, desculpa. Do jogo contra o Alianza Lima, né? Que você cede o empate para um time peruano, né? Com todo respeito ao Alianza Lima, mas o Alianza Lima não é mais forte que o São Paulo, né? E você ter ceder 2 gols no segundo tempo, sendo que o jogo estava praticamente ganho, né? Então, e contra o Sport um jogo muito horrível, né? Então foi isso que aconteceu, e aí acho que essa pressão o São Paulo subiu muito por conta disso, né? Não foi nem por quê, porque o São Paulo fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, empatou fora de casa, fez um bom jogo também contra o Botafogo, né? Que é o atual campeão brasileiro e da Libertadores, né? Então são 2 jogos que o São Paulo foi bem, né? A pressão vai mais por conta desses últimos 2 jogos que eu falei, né? Sport na estreia do Campeonato Brasileiro dentro de casa e contra o Alianza Lima, que você cede o empate dentro de casa, né? Eu não falo nem contra o Cruzeiro, porque o time contra o Cruzeiro estava totalmente desfacelado, né? Então é uma questão a se pensar, né? Sobre a questão do empate, né? Enfim, eu acho que é isso, né? E aí hoje o São Paulo dá um pouco mais de respaldo pro Zubeldia, né? Muito por conta desses 2 últimos resultados. São Paulo jogou bem contra o Santos. Sofreu um pouquinho no final, sofreu. Mas num todo, assim, o São Paulo foi bem, né? Contra o Libertad aí também, o São Paulo foi o senhor da partida. Teve quase 80% de posse de bola, principalmente no primeiro tempo, né? E no segundo tempo ali o São Paulo foi mais efetivo, né? Embora no finalzinho o Libertad ensaiou um pouco uma pressão, mas é porque já tava perdendo mesmo, né? Enfim. Então é isso, pessoal. Dá um alívio aí pro Zubeldia trabalhar, né? Agora pro próximo jogo, né? Falando em Zubeldia, como que ele tá gerindo, né? Como que o Zubeldia está gerindo essa briga pela lateral, né? Pela lateral esquerda, né? Que é entre o Wendel e o Enzo Dias, né? Eu fiz um vídeo na rede social vizinha aí, né? No TK, referente ao Enzo Dias e ao Wendel. E como o Wendel estava jogando, desculpa, o Wendel não, o Enzo Dias estava jogando muita bola naquele momento da temporada ali, que tinha feito 2, 3 jogos muito bons, né? Eu falei que o Wendel iria ter que jogar muita bola para alcançar o Enzo Dias. E é isso que está acontecendo, né? O Wendel, assim, fez um bom jogo, faz jogos regulares, mas tem outros que ele peca muito, principalmente esse contra o Libertad. Eu não vou falar nem que ele fez um mau jogo, acho que o primeiro tempo dele foi bem correto, né? Mas o segundo tempo dele foi horrível, né? Muito por conta do pênalti, daquela falha que ele comprometeu totalmente o Alan Franco, né? Acho que eu até comentei sobre isso aqui. Então, assim, no pós-jogo, né? Então, assim, na minha visão, o Wendel não tem jogado bem, tão bem quanto o Enzo Dias. O Enzo Dias, um lateral mais sério, chega mais forte, né, nas jogadas, é um lateral um pouco mais marcador, né? Muito mais marcador para ele, não tem bola perdida, muito competitivo, né? Um pouco diferente do que o Wendel está, né? Só que o Wendel tá parado há quase 1 ano, né? Então, vamos ver como que ele volta. São poucos jogos para analisar totalmente ele, eu acho, na minha opinião. Mas o Zubeldia tem gerenciado essa crise aí, muito porque tem gerenciado colocando um pouco depois um pouco outro, coloca um em um jogo importante, o outro em um outro jogo importante, um jogo clássico, o outro joga a partida de Libertadores, e o outro... Isso só quem ganha, na minha opinião, é o São Paulo, que você tem 2 laterais bons, né, fisicamente bem, né? O Enzo Dias já tá bem para jogar contra o Ceará agora, né? Então, você tem 2 laterais aptos, né? Então, isso é a parte boa de você ter 2 laterais bons hoje, né? Bom, falando nisso, a gente vai falar um pouco sobre a questão
a questão do próximo jogo contra o Ceará, né? Bom, até onde a gente sabe aí, o São Paulo vai jogar contra o Ceará e vai com time misto, né? Até porque a maioria dos jogadores precisa de descanso, como eu já tinha falado em alguns vídeos anteriores. O Alisson tá sem descansar, o Marcos Antônio tá sem descansar, você vê, tá o Alan Franco, acho que precisa também de um pouco de preparo, um pouco mais, né, de descanso, que jogou muito, né? Sofreu aquela sobrecarga no início da temporada, né? O Arboleda já não volta, né? O Lucas e o Oscar também não voltam contra o Ceará, né? E o Matheus Alves está suspenso, enfim. Então tem vários desfalques, né? Você vê o André Silva tá jogando todas, vai precisar descansar também, né? Então tem vários jogadores aí que precisam um pouco de descanso. E com isso a gente vai propor uma brincadeira aqui. Qual time que vocês levariam? Eu vou falar o time que eu levaria a campo nesse jogo contra o Ceará, tá? Eu levaria o Rafael, não de jeito algum colocaria o Jandrei, né? Jandrei pra mim é carta fora do baralho hoje. Pra mim ele seria o terceiro goleiro e o segundo seria o Yang, para dar oportunidade pro menino. Se fosse para dar oportunidade para outro goleiro, eu daria oportunidade pro Yang, né? Só que tem a questão do elenco, né? Aquela questão de gestão de pessoas. E talvez se o Zubeldia quiser poupar o Rafael, vai colocar o Jandrei, né? Que é o reserva imediato. Enfim, eu iria de Rafael no gol, né? Rafael no gol. Na zaga eu iria de Sabino e Juan, né? Juan jogou aí a terceira partida consecutiva, mas dá para ele jogar mais uma, deixar o Alan Franco um pouco no banco para começar o jogo contra o Sport, né? Eu iria no 4-4-2 nesse caso, tá? Colocaria o Juan, né? Jogaria na lateral com o Igor Vinícius, tá? Igor Vinícius, e na outra lateral o Enzo Dias, né? Eu acho que essa é a lateral. Poderia até escolher no lugar do Igor Vinícius o menino Mike, mas pra gente fazer isso, eu acho que a gente teria que jogar com 3 zagueiros, né? E a gente poderia fazer aí uma brincadeira, né? Coloca aí, em vez de colocar o Alan Franco, coloca o Ferrarese, né? Ferrarese, Juan e Sabino, 3 jogadores altos, né? Ali, coloca 3 jogadores altos e coloca ali na terceira linha o Mike, né? Colocaria na terceira linha o Mike e na outra ponta o Enzo Dias, né? Na outra lateral, né? No caso, na ala, né? E no meio campo, como é que a gente vai fazer com a ausência de Alisson Alisson, Pablo Maia e o nosso querido Marcos Antônio? Porque não dá pra gente deixar de colocar eles, né? Eu iria com Bobadilha e Negruti, né? No segundo tempo, eu colocaria o Luan para ter um pouco mais de tempo, né? Como a gente já falou aqui, o Luan tá apto para jogar pelo menos 45 a 60 minutos. Então eu colocaria o Luan no segundo tempo e o Negruti no primeiro tempo, né? De meio campo, eu iria com o Rodriguinho, já que o Matheus Alves está, né? O Alves está suspenso, né? E no ataque, Luciano e Rian Francisco, né? Colocaria os 2 de atacantes, né? Eu acho, na minha visão, eu acho que seria um ótimo time, né? Descansaria o Ferreira para jogar com ele ali contra o Náutico, né? Descansaria, deixaria ele como opção de banco, né? Caso acontecesse alguma coisa, tivesse alguma oportunidade no segundo tempo, a gente tiraria o Igor Vinícius, colocava o Lucas Ferreira e jogava o nosso querido Ferrarese para lateral, como foi feito contra o nosso Libertad, né? O nosso querido Libertad, né? Então, assim, a gente consegue fazer variações táticas em um 3-5-2, né? Ou seja, ficaria Rafael no gol, Ferrarese, Juan e Sabino, né? Nas laterais ficaria Mike, no outro lado o Enzo Dias. Na volância, Negruti e Bobadilha, né? Tentaria recuperar o Bobadilha, né? No meio campo, Rodriguinho, né? E na frente, Rian Francisco e Luciano, né? Essa seria a minha escalação, tá? E aí que eu vou falar sobre o Bobadilha e vou falar sobre o nosso querido Luciano, né? Bom, falando desses 2 jogadores, né, o Bobadilha e o Luciano, eu acho que o Bobadilha tá entrando aos poucos no time, mas para ganhar minutagem, para ganhar confiança, para começar a dar opção ali dentro da volância. Por quê? Porque o São Paulo não pode tá perdendo volante, né? O São Paulo precisa de jogadores para também compor o elenco. O São Paulo tem um elenco muito curto. Hoje o São Paulo tá quase 100 volantes, né? Por isso que o Luan também foi integrado, né? Não foi só para vender, tentar fazer negócio com ele, mas também para integrar o elenco, que precisa dar um encorpado um pouco mais nessa questão de volância. Por quê? Porque o Luiz Gustavo tá no departamento médico, o Pablo Maia também tá no departamento médico, e aí a gente não pode também perder nem o Alisson, nem o Marcos Antônio, que são 2 jogadores que estão sendo vitais para esse time do São Paulo. Então Bobadilha vai ser muito importante para a rodagem do elenco, e por isso que o Zubeldia tá tentando recuperar o atleta. Ele não fez uma partida ruim agora contra o Libertad, né? Ele entrou no segundo tempo, ganhou alguns minutos, provavelmente vai entrar agora contra o Ceará, né? E o Luciano? O Luciano perdeu espaço?
perdeu espaço no time titular, mas ele vem entrando todo jogo, né, como um segundo reserva, como um segundo atacante, como um falso 9, e é assim que o Luciano vai jogar e vai reconquistar o espaço dele, né? Eu acho até que ele jogando junto com o Rian Francisco vai ser muito bom pro Rian. Eu acho que pro Rian seria melhor jogar com o Caleri do que com o Luciano, porém vai ser muito bom estar jogando com um jogador aí mais experiente. Eu apostaria nessa formação que eu falei. Claro, eu acho que ele não vai colocar o Mark, né? Eu falei. Eu acho que ele vai colocar o Igor Vinícius na lateral direita e talvez vá com esse esquema tático aí que eu falei, né? Que são os 3 zagueiros, né? E com os 2 alas, que é o Enzo Dias. E eu acho que ele vai, de fato, com o Igor Vinícius na segunda, nessa outra linha de 4, né? Mas, assim, é isso, tá, pessoal? Com tudo é isso que eu falei. Acho que os jogadores que vão ter oportunidade são esses, tá tendo minutagem, o Zubia tá testando esses jogadores, e deixa o seu comentário o que você acha sobre tudo isso, e vamos São Paulo!